Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de como foi a introdução dos suquinhos pra Olivia. Primeiramente, gente, eu vou repetir o que eu já falei no primeiro vídeo sobre a introdução alimentar. Eu não sou pediatra, não sou nutricionista, então tudo que eu disser aqui é só uma dica pra vocês. Eu estou falando como eu faço com a Olivia, tá bom? Então, se você vai assistir esse vídeo, primeiramente, se você for seguir qualquer coisa que eu tô falando aqui, consulte o seu pediatra, tá? Bom, eu comecei a introdução dos suquinhos pra Olivia. A pediatra liberou, ela tinha 3 meses, mas eu comecei, ela já tava com quase 4 meses, eu comecei a dar. E eu vou falar um pouquinho das frutas, da ordem, de como eu tinha que oferecer e tudo mais. Bom, primeiro, a primeira fruta que foi liberada foi a laranja-lima. Na verdade, na mesma consulta ela já liberou todas, mas falou a ordem que eu precisava dar. Primeiro foi a laranja-lima, depois foi a cenoura, a beterraba e o tomate. Foram essas 4 coisas que foi liberado para fazer o suquinho para ela. Como que eu tinha que oferecer? Por exemplo, eu comecei com a laranja-lima, eu tinha que oferecer 3 dias seguidos a laranja-lima para poder observar o intestino dela, como ela ia reagir, se ela ia ter algum tipo de alergia e tudo mais, para ver como que a Olivia ia reagir a isso. Então eu precisava dar 3 dias seguidos cada fruta. E no caso, legumes. Enfim. Depois, 3 dias de laranja, 3 dias de cenoura, 3 dias de beterraba, 3 dias de tomate. Como a Olivia recebeu isso? Foi bem difícil no começo, porque ela nunca havia comido nada, só mamar no peito, né? Então, assim, não foi fácil. Depois de 3 meses que ela começou a aceitar o suco, na verdade. Mas como que eu fazia primeiramente? Primeiramente eu tentei dar o suco nessa chuquinha. Eu já falei em alguns vídeos sobre ela pra vocês. Ela não aceitava, não pegava de jeito nenhum. Depois eu tentei em uma mamadeira dessa, só que aquela um pouquinho menorzinha pra suquinho mesmo. Também não pegou. Comprei esse copinho, ela também não pegou, tem esse biquinho. Ela não aceitou nada, ela não queria de jeito nenhum. Então, mas eu precisava oferecer, eu tinha que insistir pra ela começar a gostar. Então eu fui dando meu jeito. De primeira eu comecei a oferecer pra ela com colher. Então eu fazia o suquinho e dava com colher. Ela chorava um pouco, fazia uma sujeira danada, só que era a forma que ela tomava. Aí depois, como fazia muita sujeira eu oferecendo pra ela com colher, eu pensei e comecei a com a campanha, mas enfim. Eu pensei e comecei a oferecer pra ela com essa chuquinha. Como eu fazia? Ela não sugava, ela não queria sugar. Mas como esse bico ele é molinho e ele sai, né? Então eu colocava o suquinho aqui dentro e eu fazia assim, como se fosse uma seringuinha, e eu ia esguichando na boquinha dela. Então deu super certo, eu comecei a oferecer os sucos assim pra ela por meses. Então é uma dica que eu dou, essa chuquinha é muito boa pra oferecer suquinho. E essa chuquinha que eu dava os chazinhos pra ela também, desde do mês dela. Então, depois de 3 meses eu oferecendo pra ela com essa chuquinha assim, esguichando na boquinha dela, ela começou a aceitar o suco, começou a gostar. Então, eu já passei pra essa mamadeira, a menorzinha como eu disse, e ela sugava normalmente, ela começou a tomar o suco sozinha, ela até segurava, muito bonitinha. Então foi isso, assim, a forma que ela aceitou, a forma que eu introduzi, a forma que eu ofereci, foi desse jeito. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês como eu preparava. Bom, eu precisava oferecer essas frutas e legumes em forma de suco pra ela, mas eu não podia bater com água, não podia adicionar água. Então, eu até pensei, como eu vou fazer isso? Mas eu lembrei que minha mãe tinha essa máquina, eu acho que ela se chama Juicer, essa máquina se eu não me engano. E você coloca a fruta aqui dentro, liga e sai o suco da fruta. Toda a sujeirinha fica aqui atrás, tem um lixinho atrás dessa máquina. Então eu não tive muitos problemas em relação a isso, porque eu peguei essa máquina emprestada da minha mãe,
tá comigo até hoje, emprestada. Minha mãe quase não usava, aliás, ela não usava. E porque assim, você para fazer um suco, por exemplo, para uma família, 1 litro de suco, vai muita fruta, muito mais do que o normal se você fosse fazer de outra forma, se você fosse adicionar água. Então acaba não compensando. Por isso a minha mãe não usava. Então tava lá parada na casa dela, graças a Deus ela não deu embora. E então ela me emprestou para eu fazer dessa forma para Olivia. Então, se por acaso você não tem uma máquina dessa, acho que não precisa você comprar. Conversa com o pediatra da sua filha, vê qual forma você pode fazer. Se de repente você pode adicionar um pouquinho de água, aí você consegue bater no liquidificador. De primeira eu não podia adicionar nada, mas depois, quando ela passou a fase de 3 dias cada fruta, cada legumes, eu podia misturar. Então depois ficou fácil, eu conseguia fazer no liquidificador. Por exemplo, eu cortava a cenoura e espremia uma laranja. Então a laranja ajudava a bater a cenoura no liquidificador, então não tinha problemas também. É só os primeiros dias mesmo que você tem que oferecer um de cada vez por 3 dias para observar o comportamento da criança, o intestino e tudo mais, como eu já disse. Então depois fica mais fácil, você consegue fazer de qualquer forma, é muito mais fácil. E agora eu vou falar um pouquinho de como eu preparava cada um e mostrar um aqui na máquina para vocês verem como que fica. Mas eu não vou fazer tudo, senão eu vou acabar estragando. É mais pra explicar pra vocês mesmo como eu fazia. Vou fazer um com a cenoura agora pra mostrar pra vocês. Não tem segredo, você vai lavar. Eu gosto de cortar as pontinhas. Desculpa aí o barulho. E você vai descascar ela. Você pode descascar dessa forma, ou você pode descascar com aqueles descascador de legumes, que é muito fácil também. Então agora eu vou descascar e depois eu volto. Então é isso, eu já descasquei a cenoura e agora eu vou colocar na máquina para vocês verem como que funciona. Você vai abrir aqui, você tem que fechar ela bem certinho, as peças, porque senão ela não vai ligar. Então eu já fechei aqui, já conferi. No lixinho eu coloco um saquinho pra não ter muito trabalho para limpar depois. E agora você liga a máquina e joga o que você quer aqui, legumes, fruta, ó. Então, ó, é assim que fica. Fica toda a fruta, no caso legumes, fica... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui atrás, ó, vou abrir a máquina. Olha só os pedacinhos da cenoura. Então ele processa bem. Só que pra vocês terem uma noção, vocês viram o tamanho da cenoura que eu descasquei e só dá isso daqui de suquinho. Pra Olivia tava bom, porque ela tinha que tomar 80 ml mais ou menos, mas às vezes eu nem tomava tudo no comecinho, né? Então de primeira era assim, depois eu podia misturar com as outras coisas, como eu já disse. E agora a máquina, eu apenas preciso lavar essa peça, essas duas peças, esse daqui, opa, essa peça, essa e só. O lixinho, como eu falei pra vocês, eu coloquei um saquinho, então fica aqui e não tem problema nenhum. E é isso, gente, o que essa máquina faz. Quando o bebê puder comer mais coisas, você pode fazer um suco com... misturar várias frutas, com legumes também, com cenoura, e a criança vai adorar. Hoje em dia, a Olivia, ela já come normalzinho, então, por exemplo, a cenoura, a beterraba, normalmente eu coloco na comida dela, cozida, preparo de alguma forma. Então, eu quase não dou mais esse suco pra ela, esse tipo de suco, mas é bom você dar às vezes, porque pra criança não perder o costume de beber, né? Mas hoje em dia eu dou mais de laranja, de abacaxi, de outras coisas. Mas também, às vezes eu evito de dar suco processado pra ela,
Às vezes eu prefiro, por exemplo, se eu vou dar um suquinho de laranja, em vez de eu dar o suquinho, que vai ter só o açúcar da fruta, na verdade, né? Eu descasco e corto de uma forma que fica uns pedacinhos para ela. Então ela pega sozinha, coloca na boca e ela come. Eu acho muito mais nutritivo dar dessa forma, porque ela vai comer até o bagaço da laranja, né? Que vai ter mais fibras e tudo mais. Então às vezes eu evito de dar suquinho processado assim para ela, porque eu dando a fruta vai ser mais nutritivo para ela. Mas às vezes eu dou suco também para ela não perder o costume de beber, né? Então a laranja não tem segredo. Laranja você vai cortar ao meio e espremer, tirar os caroços quando você for fazer o suquinho. A beterraba, a forma que eu fazia também não tem segredo, você vai descascar ela. Eu colocava nessa máquina também, igual eu demonstrei com a cenoura pra vocês. E o tomate, eu tenho uma dica, eu tinha que descascar o tomate, não podia fazer com a casca. Então, uma forma prática de você descascar o tomate você lava ele, higieniza ele, tudo certinho. Você vai ferver um pouco de água e colocar. Quando ferveu a água, você coloca ele dentro, espera alguns segundos e tira. Quando você corta, aí eu cortava a tampinha. Quando você, aí é só você pegar a faca assim, enfiar um pouquinho assim na pele e puxar. Ele solta muito fácil a pele porque você colocou na água fervida. Então é só você puxar assim a pele de boa. Não sei se é necessário, mas eu tirava o miolinho e colocava na máquina também. O suco de tomate ela amou, o de cenoura ela bebia de boa também, o de laranja, mas o de beterraba ela odiou. Gente, eu não sei o que acontece, mas a Olivia não gosta de beterraba. Até na comida eu já tentei oferecer pra ela de várias formas, já preparei de várias formas e ela não gosta de beterraba. Ela fica com aquilo na boca e chorando, chorando, com a boca aberta, não engole, aí começa a encher de saliva a boca dela. É muito engraçado, mas ela não gostou de beterraba. Então, às vezes, eu tento colocar raladinha, crua mesmo assim, ou às vezes um pouquinho refogada. Tento colocar bem pouquinho assim na comida, disfarçado, mas quando ela percebe o gosto, ela já não quer mais comer. Quando coloco muito, então tem que ser bem pouquinho e tem que ir tentando introduzir, mas eu não desisto também, porque é persistência, né? Mas não adianta, ela tem o paladar dela. Tomate ela ama. Enfim, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre a introdução dos suquinhos pra ela. Demonstrei aqui, dei algumas dicas de mamadeira, de como eu ofereci e tudo mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, que eu falo sobre a introdução alimentar, eu falo mais na teoria assim. E no vídeo da introdução alimentar, o primeiro, eu disse que eu falaria sobre o suco, sobre as frutas, as papinhas. Então esse é o segundo vídeo, então acompanhe os outros. E se você não assistiu o primeiro, que é da teoria, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem e acompanhem os próximos. O próximo eu vou falar de fruta e depois sobre as papinhas, almoço e janta dela, como eu introduzi, como eu preparo e tudo mais, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!